Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta aula nós vamos treinar a realização de exercícios utilizando-se a lei de Hess. No exercício 1 são dadas duas equações termoquímicas e pede-se para determinar a variação da entalpia, o ΔH da reação dada pela equação hidrogênio gasoso mais meio mol de oxigênio gasoso, dando 1 mol de água líquida. A resolução é bem fácil. Observe que se nós somarmos essas equações, a soma então dá hidrogênio mais oxigênio produzindo água líquida. Exatamente a equação cujo ΔH eu quero descobrir. O que nos diz a lei de Hess? Ela nos diz que se uma equação é obtida pela soma de outras, o seu ΔH pode ser obtido pela soma do ΔH das outras. E o resultado é menos 286 kJ. Vale dizer, é uma reação exotérmica e para cada 1 mol de água libera, o negativo significa libera, 286 kJ. Qual o significado dessa lei? É extremamente simples e óbvio. Eu tinha inicialmente hidrogênio e meio mol de oxigênio gasoso. Nós sabemos que não é possível determinar a entalpia absoluta de uma substância, mas vamos considerar que seja zero. Como foram liberados 242 kJ para se transformar em água gasosa, e depois se liberou mais 44 kJ para a água gasosa se transformar em água líquida, no processo global se liberou 286 kJ. Isso parece muito óbvio hoje, mas quando do enunciado dessa lei no século XIX, sequer a ideia de energia estava bem estabelecido. Daí a importância histórica dessa lei. No exercício 2 nós temos: dadas as equações termoquímicas a seguir, determine a variação da entalpia da reação dada pela equação 2 mols de monóxido de carbono mais 1 mol de oxigênio, produzindo 2 mols de dióxido de carbono ou gás carbônico, com todos os componentes na fase gasosa. Observe aqui que não basta apenas somar as equações, nós teremos que fazer algumas operações a mais. Porque se somássemos, veja, 1 mol de carbono grafite mais 1 mol de carbono grafite daria 2 mols de carbono grafite. E aqui nessa equação nem tem carbono grafite. 1 mol de oxigênio mais meio mol de oxigênio daria 1 mol e meio de oxigênio, e aqui não tem. Nós vamos ter que alterar essas equações. Como? Procure que substância existe apenas na primeira equação que tem na equação problema. O dióxido de carbono. Ah, professor, mas tem oxigênio também. Eu falei apenas, o oxigênio aparece nas duas e você vai se atrapalhar se pensar neles. Vou me concentrar no dióxido de carbono e verificar que eu quero 2 mols de dióxido de carbono, enquanto que a primeira equação só tem 1 mol de dióxido de carbono. O que eu vou fazer? Vou pegar a primeira equação e multiplicá-la por 2. 2 mols de carbono grafite reagindo com 2 mols de oxigênio, produzindo 2 mols de gás carbônico. E se você está queimando o dobro de grafite, nós já vimos isso na aula passada, a entalpia é o dobro, libera-se o dobro de energia, isto é, 788 kJ. Vamos para a segunda equação. Que substância tem apenas na segunda equação que tem na equação problema? O monóxido de carbono. Só tem na primeira equação, pode olhar todas as duas equações, são só duas. Só tem aqui e tem na equação problema. Agora eu tenho dois inconvenientes. Eu quero o dióxido de carbono do lado esquerdo, isto é, entre os reagentes, ele está entre os produtos.
Além disso, só tem 1 mol e eu quero 2. Não tem problema nenhum, eu pego a equação 2, inverto e multiplico por 2. Eu vou pegar a equação 2, multiplicar por 2 e invertê-la. Eu estou representando inverter a equação com esta notação, vezes menos 1. Então, o dióxido de carbono fica 2CO, mas entre os reagentes, dando 2 mols de carbono grafite, e meio vezes 2 é 1 mol de oxigênio. Tudo que eu faço com a equação, eu faço com o ΔH. Se eu inverto a equação, eu inverto o sinal do ΔH. Se eu a multiplico por 2, eu multiplico o ΔH por 2. E vou obter 220 kJ. Agora, vamos somar essas equações. Carbono grafite entre reagentes e produtos, 2 mol, corta. Oxigênio aparece como reagente e produto, corta, mas muito cuidado. Tem 2 mols do lado esquerdo e 1 mol do lado direito, então ainda vai sobrar 1 mol do lado esquerdo. E somando-se a equação, nós teremos 2 mols de monóxido de carbono mais 1 mol de oxigênio, produzindo 2 mols de dióxido de carbono, que é exatamente a equação problema. Então agora é só aplicar a lei de Hess, somando-se cada etapa da equação global, eu tenho o ΔH da equação global. Menos 568 kJ. No exercício 3 temos: quantidades diferentes de entalpia são envolvidas na combustão do etanol, C2H5OH, que é o álcool comum, e etileno, como mostra as equações 1 e 2. É bom lembrar que, eventualmente, vestibulares podem não dar equação de combustão. Então, como nós já vimos na última aula, na combustão de compostos orgânicos, compostos com carbono, todo carbono vira gás carbônico e todo hidrogênio vira água. Então, na combustão de composto orgânico, a reação é sempre com oxigênio, todo carbono vira gás carbônico e todo hidrogênio vira água, e depois se balanceia. Esse tipo de combustão é denominado combustão completa, lembra? Aquela que tem chama azul. E foram dadas as entalpias dessas duas reações. Sob condições adequadas, é possível obter etanol a partir da reação representada pela equação 3. Pergunta A. Qual é a variação da entalpia envolvida por mol de C2H4 consumido na reação 3? B. Essa reação absorve ou libera calor? Explique. Então, nós temos duas reações com ΔH conhecido e uma terceira com ΔH desconhecido, né? Pode ter 2, 3, 4 reações com ΔH conhecido. Bem, vamos examinar a primeira equação. Que substância tem na reação problema que só tem na equação 1? O C2H5OH, o etanol. Porém, na reação 1, ele está do lado esquerdo e na reação 2, do lado direito, entre os produtos. O que vamos fazer com a reação 1? Invertê-la. Então, temos 2CO2 mais 3H2O, dando C2H5OH mais 3O2. E se você inverteu a equação, inverta o sinal do ΔH. O que tem na segunda equação que tem na equação problema? O que tem apenas na segunda equação, senão você vai tentar pegar água e vai se atrapalhar, porque a água tem nas duas. Tem que ser o que tem apenas na segunda equação e que tem na equação problema. Obviamente é o C2H4. Na equação 2, ele está entre os reagentes e eu quero entre os reagentes. Eu quero 1 mol e na equação 2 tem 1 mol. Então, basta reescrever a equação 2 sem nenhuma modificação. Simplifica-se 3 mols de água entre reagentes. Com 2 mols de água entre produtos, vai sobrar 1 mol de água do lado esquerdo, 2 mols de CO2 e 3 mols de oxigênio.
Somando-se, vamos ver se dá a equação problema. C2H4 mais água, dando C2H5OH. É exatamente a equação. Então, segundo a lei de Hess, basta somar os ΔH das duas reações. E nós vamos ter menos 42 kJ por mol. Na pergunta B, a reação absorveu ou liberou calor? Ora, o ΔH é menor que zero, portanto, a reação liberou calor, trata-se de uma reação exotérmica. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se!